Oi, meu nome é Ana e eu sou desenvolvedora de software aqui na Tribe. Hoje eu vou falar sobre arrays. Aqui no curso introdutório, a gente vai cobrir os princípios básicos de funcionamento de um array. Vai ser uma introdução com a informação suficiente para você realizar o desafio prático. No curso de formação da Tribe, você vai ver esse assunto com mais profundidade. Até agora no curso, a gente criou várias variáveis que continham um valor. Um array é basicamente uma estrutura capaz de armazenar um conjunto de valores. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma lista com os nomes das pessoas aprovadas no processo seletivo da Tribe, e a gente precisa armazenar essa informação no nosso código. Pausa o vídeo e pense um pouco. Com o que a gente aprendeu até agora no curso, como você faria para armazenar esse conjunto de nomes? Agora escreve as soluções que você pensou no seu console. Você pode ter pensado em várias possibilidades diferentes, mas talvez você tenha chegado em algo parecido com isso, usando uma variável para cada nome, ou com isso, colocando todos os nomes em uma string só, por exemplo. Dependendo das operações que a gente quiser realizar com esses dados, essas podem não ser as melhores opções. Imagina que a gente queira, por exemplo, saber quem foi a primeira pessoa aprovada, saber quantas pessoas já foram aprovadas, adicionar um novo nome, remover um nome ou atualizar o nome que já está na lista. Como você executaria cada uma dessas operações com as formas que você pensou para representar a lista? E é aqui que entram os arrays. Usando um array, a gente consegue armazenar esses nomes de forma mais estruturada e manipulá-los com mais facilidade. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, a gente vai declarar uma variável normalmente. Então, var lista de nomes. O valor dessa variável vai ser um array, que começa sendo delimitado por um colchete. Depois do colchete, a gente vai adicionar todos os nomes das pessoas aprovadas, e eles precisam ser separados por vírgula. Como a gente já viu na aula de tipos primitivos, as strings são sempre escritas entre aspas. Então, depois dos nomes, a gente fecha o colchete para indicar o final do array. E aí é só colocar o ponto e vírgula, apertar o Enter e pronto. Nosso array está criado e armazenado dentro da variável lista de nomes. Se a gente olhar o valor dessa variável, a gente consegue ver o array que a gente acabou de definir. Você deve ter reparado que tem o número 5 no começo da linha. Esse número representa o tamanho do array. Guarda essa informação que a gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho. Uma propriedade muito importante de um array é que cada um dos seus elementos possui um índice, e isso significa que os elementos são enumerados sequencialmente. Então, por exemplo, considerando que essa lista de nomes está ordenada pela data de aprovação, ou seja, a primeira pessoa da lista é a primeira pessoa aprovada e a última pessoa da lista é a última pessoa aprovada. E eu quero saber quem foi a primeira pessoa aprovada no processo seletivo. Eu consigo facilmente acessar a primeira posição do array e recuperar especificamente o nome dessa pessoa. Para isso, eu só preciso escrever o nome da variável onde meu array está armazenado. Depois, eu abro um colchete. Em seguida, eu escrevo o número que representa a posição do nome que eu gostaria de recuperar, que é o índice dessa posição. E por último, eu fecho o colchete. Executando essa linha, a gente vê que o resultado é Joana, o primeiro nome da lista. Você deve ter reparado que eu queria o nome da primeira pessoa aprovada, mas ao invés de usar o índice 1, eu usei o índice 0. Na programação, essa contagem sempre começa do zero. No caso do nosso array, o índice do nome Joana é 0. O índice do nome Maria é 1. O índice de Lucas é 2. O índice de Mateus é 3 e o índice de Paula é 4. Esse é um ponto muito importante e você não pode esquecer. A contagem vai ser sempre assim, começando do zero. Beleza, agora mais uma pessoa foi aprovada e a gente quer adicionar o nome dela na lista. Como que a gente faz? Os arrays possuem um comando chamado push, que nos permite exatamente isso, adicionar um novo elemento no final do array. Então vamos supor que o José acabou de ser aprovado no processo seletivo. Eu só preciso fazer o nome da variável, ponto, push, eu abro parêntese,
digito o nome do José, fecho parêntese, ponto e vírgula e pronto. Agora, se eu olhar o valor da variável, eu vou ver que o José está lá, na última posição do array. Esse número 6 que apareceu tanto aqui quanto aqui é o novo tamanho do nosso array. Lembra que antes a gente via o número 5? No console, o tamanho do array é mostrado sempre que seu valor é impresso ou quando a gente adiciona um novo elemento, por exemplo. Mas também existe um jeito de acessar diretamente essa informação. Se a gente digitar o nome da nossa variável, em seguida um ponto, e depois a palavra length, que traduzido do inglês para o português significa comprimento, a gente recebe o número inteiro, que representa o tamanho do array lista de nomes. E para ficar mais claro, a gente pode atribuir esse valor a uma variável. Então, var tamanho da lista de nomes pode ser igual a lista de nomes ponto length. E aí, se a gente olhar o valor dessa variável, a gente vai ver que ele é 6. Um uso muito comum do atributo length é saber qual a última posição de um array independente do tamanho que ele tiver. Como eu já disse, a gente sempre começa a contagem das posições do 0 e não do 1. Então, o último índice do array vai ser sempre o tamanho do array menos 1. Nesse array de 6 posições, por exemplo, a última posição é o 5. E a gente também pode acessar essa posição da seguinte forma. Anota essa informação que ela vai ser muito útil daqui a pouco quando falarmos de estruturas de repetição aqui no curso. Agora vamos fazer um exercício. Primeiro, você vai colocar em uma variável o nome das cores da bandeira do estado em que você nasceu, utilizando um array. Depois, você vai acessar o tamanho do array que você criou, que vai ser igual ao número de cores da bandeira. E por último, você vai acessar cada uma das posições do seu array. Pausa o vídeo, pesquisa aí a bandeira do seu estado se você não souber as cores de cabeça e executa esses passos no seu console. Eu nasci em Minas Gerais, então o meu código fica assim. Para saber o tamanho do array, eu faço cores da bandeira e eu consigo ver cada uma das cores separadamente através dos índices. E eu também posso usar o length para acessar as posições. Então, cores da bandeira na posição, cores da bandeira, ponto length, menos 1, vai ser a última posição. Cores da bandeira, na posição cores da bandeira, ponto length, menos 2 é a penúltima posição e assim por diante. Nessa aula, nossos exemplos foram todos com strings, mas é importante dizer que um array pode conter outros tipos de dados, como por exemplo números ou valores booleanos. E também não é necessário que todos os elementos de um array sejam do mesmo tipo. Como eu disse no início da aula, a gente consegue fazer muito mais coisas com um array, como remover um elemento, atualizar o valor de um item que já existe, mas nessa aula a gente vai parar por aqui. É informação suficiente para você seguir com o curso introdutório e realizar o nosso desafio prático. Na aula de estruturas de repetição, também vai ficar mais claro como os arrays podem ser úteis e você vai conseguir fixar melhor os conceitos que você aprendeu nessa aula. Não esquece de fazer os exercícios e até mais!